Salve, salve, manos e minas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Bem-vindo aí a mais um vídeo da semana, galera. Estamos aqui hoje no SIC. Rapaz, olha que cenário bacana. Viemos gravar aí, certo, o vídeo da semana para vocês aí, certo? Tá interagindo no meu canal. Já vai deixando tua inscrição, teu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Na descrição aí do vídeo tem os links para você acompanhar o trabalho nas redes sociais e também nas plataformas sociais, plataformas digitais, né? Tanto sociais, digitais, lá tem som lá, você pode curtir, você pode ouvir, você pode fazer download, você pode ouvir onde você quiser, né não? Então, bem-vindo para mais um vídeo da semana, certo? Bom, agradecer aí imensamente aí a você que vem acompanhando aí o trampo do canal do Rapper Mano Careca. Toda semana a gente traz aí novidades, traz conteúdos aí para você tá descobrindo a história de alguém que marcou aí a sociedade contemporânea ou dos séculos atrás, enfim, ativista, músicos, artistas, esportistas. Então a gente sempre está trazendo aí uma novidade, né, para você conhecer ou relembrar. Às vezes você já conhece, às vezes você já estudou na escola, na faculdade, mas você quer só fazer, né, uma relembrança aí, ou seja, você quer relembrar, beleza? Então bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da semana, galerinha. É nóis! Então, galerinha, tá curioso aí para saber quem é o nosso personagem da semana? Tá curioso para saber quem é que a gente vai falar, né? Então eu vou revelar agora, nesse momento. Mas acompanhe o vídeo até o final, certo? Para você acompanhar a história desse cara que marcou, certo, a Fórmula 1. Já descobriu quem que é? Não? Vou dar uma dica, rapaz. Ele é do Instituto Senna. Ayrton Senna. Vamos falar desse cara, certo, da Fórmula 1. Ayrton Senna, rapaz, nasceu em São Paulo, sabe quando? 21 de março de 1960. Faleceu lá em Bolonha, 1º de maio de 94. Ele foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, certo? Campeão da categoria 3 vezes, 88, 90 e 91, certo? Ele começou a carreira competindo no kart em 1973, em carros de Fórmula em 1981. Quando venceu as fórmulas Ford 1600 e 2000. Em 1983 alcançou o título de campeão do campeonato britânico de Fórmula 3, batendo vários recordes. Seu desempenho impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria no Grande Prêmio do Brasil de 1984. É isso aí, 1984, pela equipe Toleman Hart. É isso aí. Então acompanhe o vídeo até o final, vem comigo aí a história desse cara, Ayrton Senna. Em sua primeira temporada, Senna pontuou em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, ingressou-se na Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Em 1988, juntou-se ao francês Alain Prost na McLaren, com o qual teve grande rivalidade. Senna venceu 8 etapas daquela temporada e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Após a polêmica final de 1989 com um Prost, que resultou na 2ª colocação do torneio, ele retomou o título em 1990, vencendo novamente na temporada seguinte, tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1 até então. Em 1993, Senna foi vice-campeão, vencendo 5 corridas. Transferiu-se para Williams em 1994, onde disputou apenas 3 etapas, a última sendo o Grande Prêmio de San Marino, onde se acidentou e acabou morrendo. Ao todo, Senna participou de 161 grandes prêmios na Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Além das corridas de carro, Senna dedicava-se a jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ele também administrava diversas marcas e empreendimentos, além de ter patrocinado vários programas de assistência filantrópica, principalmente os ligados a crianças carentes.
Depois de morrer, sua irmã, Viviane Senna, fundou o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental que oferece oportunidade de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda. Além disso, o personagem Seninha foi criado com a intenção de atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. Sua morte, assim como um funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, foi amplamente considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Em 1999, foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de quase 3 décadas após sua morte. Infância e juventude. Filho do empresário Milton Guirado, Teodoro da Silva e Dineide Joana Senna da Silva, Ayrton Senna nasceu em 20 de março de 1960, na maternidade de São Paulo, no bairro de Cerqueira César, São Paulo. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e seu pai era filho de uma espanhola de Tijola, em Almeria, com um paulista. Morou no Jardim São Paulo dos 4 aos 12 anos, mudando-se posteriormente para o Tremembé. Desde novo ele se interessava por automóveis. Foi incentivado pelo pai, um entusiasta das competições automobilísticas, que montou o primeiro kart de Senna quando este tinha 4 anos e que tinha um motor de máquina de cortar grama. Aos 9 anos já conduzia jipes pelas estradas dentro das propriedades rurais de Milton. Na televisão gostava de assistir o anime Speed Racer sobre um piloto de corridas. Início no kart. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. A sua primeira vitória oficial aconteceu na primeira prova oficial no kart de que participou, em julho de 1973. Tal fato teve lugar no kartódromo de Interlagos, que hoje leva seu nome. Em 1977, ganhou seu primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito em 1980. Foi campeão brasileiro de kart em 1978, 1979 e 1980. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 1974 na categoria Júnior e 1976. Foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart em 1979. Empatou com o campeão nos pontos, mas perdeu no desempate em 1980. A conquista do seu primeiro título de campeão brasileiro de kart ocorreu em 16 de julho de 78, no kartódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre. Ayrton, com 18 anos na época, competiu pela equipe Sulan e venceu todas as provas, derrotando assim o seu maior rival, Walter Travaglini. A competição teve mais de 150 pilotos inscritos e contou com 5 categorias diferentes. Ayrton competiu na categoria de 100 cilindradas em 3 baterias, todas realizadas no domingo em um total de 21 voltas. Ainda em 78, Ayrton conseguiu um recorde dentro do kartismo, 4 vitórias em um mesmo dia. O feito aconteceu em Uberlândia na inauguração do kartódromo da cidade. Foram 2 vitórias pela categoria 100 cilindradas e outras 2 pelas 125 cilindradas. Das 4 vitórias, a que mais chamou a atenção foi a da segunda bateria, na qual ele largou em 18º e venceu com apenas 9 voltas. Senna também quebrou o recorde da pista até então com a marca de 1 minuto 08 segundo no traçado de 1.120 metros, na verdade 1.200 metros. No Mundial de Kart realizado em 79 em Estoril, Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo, que se tornou sua marca registrada nas pistas. A pintura foi feita por Cid Mosca. No entanto, como cada país tinha sua própria pintura, todos os competidores do Brasil usaram o mesmo layout, conforme exigia o regulamento da competição. Senna terminou empatado com o holandês Peter em primeiro lugar. Segundo a equipe brasileira, em caso de igualdade de pontos, seria levado em consideração o confronto direto na última das 3 finais. Prova que Ayrton venceu com boa margem em relação aos concorrentes. A Organização Mundial
por outro lado, teve uma interpretação diferente do regulamento. O título seria de Quene, graças ao resultado das semifinais, onde ele havia terminado em 4º lugar, enquanto Senna foi o 8º. Na prova, o brasileiro era o 2º colocado até perto das voltas finais, quando o líder teve um problema com o kart na frente de Ayrton, que não teve tempo de desviar da colisão e ambos rodaram. Ao retornar ao Brasil, o brasileiro conversou com Cid Mosca para que fizesse daquela pintura sua marca própria dentro das pistas. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, 12 vitórias em 20 corridas pela equipe de Ralph. Ao final da temporada, Ayrton encontrava-se em um dilema. Apesar do sucesso na temporada, não conseguiu novos patrocinadores, razão pela qual não conseguiria se sustentar na Europa. Sua família não o apoiava integralmente, com receio dos perigos das pistas de corrida. Por tudo isso, decidiu abandonar o automobilismo e administrar uma loja de material de construção montada pelo pai no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em fevereiro de 1982, decidiu voltar à Europa e continuar sua carreira. Em 1982, foi campeão europeu e britânico de Fórmula Ford dos 2000. Foram 22 vitórias em 27 corridas pela equipe de Dennis. Deste campeonato, destaca-se a histórica vitória no circuito na Inglaterra, quando Ayrton correu a prova inteira com problemas nos freios dianteiros. Nessa época, adotou o nome de solteira da mãe, Senna, pois Silva é um nome bastante comum no Brasil. No mesmo ano, no dia 30 de maio, o brasileiro participou de uma corrida da celebridade denominada Shell Super, realizada no circuito de Oulton Park, Inglaterra. Senna venceu e fez a melhor volta a bordo. Já em 13 de novembro, fez sua estreia na Fórmula 3 britânica. Na Fórmula 3 britânica. Venceu, fez a pole position e a volta mais rápida com um HAL Toyota. No início de outubro de 1982, mesmo com pouca visibilidade que a categoria possuía, Senna já era um nome de destaque do esporte brasileiro, refletindo na sua chegada ao Brasil, depois da conquista do título da Fórmula Ford, que contou com a presença maciça de jornalistas e até mesmo de admiradores. Em dezembro de 1982, Ayrton foi convidado para participar de uma corrida especial de encerramento da temporada da recém-criada categoria de Superkart. Mesmo sem nunca ter pilotado aquele novo tipo de kart, Ayrton fez a pole, marcando 46 segundos, batendo o recorde do kartódromo de Interlagos até então. Os outros pilotos, 41 no total, ficaram um segundo ou a mais atrás de Senna. Ficou um segundo a mais atrás de Senna. Na primeira bateria, o tricampeão se envolveu em um acidente na largada com outros 20 karts, caindo para a 11ª posição. Porém, fez uma prova de recuperação e conseguiu terminar em terceiro. Na segunda bateria, Senna assumiu a ponta na primeira volta e manteve o primeiro lugar até o final. Na bateria final, que contou com 30 karts, Senna largou em 4 e também conseguiu a liderança logo no início. Dali em diante, ele manteve a ponta e venceu com 15 segundos de vantagem para o segundo colocado. Em 1983, Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 inglesa, 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas, pela equipe de Dick, depois de uma disputa com o inglês Martin, que corria pela equipe de Ed Jordan. O campeonato inglês de Fórmula 3 inglesa dessa temporada gerou uma controvérsia envolvendo o piloto inglês, que acabou por ficar com o vice-campeonato. Ele foi acusado por todos os pilotos de ter utilizado um carro fora das especificações do regulamento, conseguindo assim se aproximar de Ayrton na segunda metade do campeonato. O recurso impetrado pelos pilotos foi julgado em novembro de 1983 pelo Tribunal do Royal Club e o inglês foi condenado por unanimidade. A referida condenação refere-se a uma corrida, a única, em que a equipe foi apanhada quando o carro tinha uma abertura maior na admissão do motor e menor altura das mini-saias, proporcionando ao piloto fazer menores tempos nos treinos e corridas.
Por conta dessa inferioridade em relação ao carro do piloto inglês, Ayrton usou uma tática curiosa no GP, no qual venceu de ponta a ponta. A equipe colocou uma fita adesiva para fechar a saída de ar do radiador do óleo, assim o óleo atingiria a temperatura ideal com mais rapidez, com a temperatura da água aumentando. Senna precisou afrouxar o cinto e retirar o adesivo com a mão após algumas voltas em uma manobra bastante arriscada, mas que valeu o título ao final da prova. A conquista da Fórmula 3 lhe valeu o cumprimento do então presidente João Figueiredo através de um telegrama. Neste último campeonato, após várias vitórias em Silverstone, a imprensa inglesa especializada chegou a chamar o circuito de Silverstone em homenagem a Ayrton. Também em 83, triunfou no prestigioso Grande Prêmio de Macau pela Ted Theodore, diretamente relacionada à equipe que o conduziu à Fórmula 3 britânica. Ainda em 83, realizou seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1. Primeiro com a Williams, o piloto bateu o recorde da pista de Down Park até então. Em poucas voltas, Senna já tinha igualado o tempo de Jonathan Palmer, piloto de testes da Williams, em 1 minuto e 1 segundo. Nas 83 voltas que deu, atingiu o recorde de 1 minuto e 0 segundo. Também realizou testes para a McLaren, onde Senna impressionou o chefe da equipe Ron Dennis, mesmo com a concorrência de outros 2 pilotos convidados para os testes, o inglês Martin e o alemão Stefan. Senna foi o mais rápido dos três. Em Silverstone. A outra equipe pela qual Senna treinou foi a Toleman. Treinos estes realizados em Silverstone. Senna foi o mais rápido que o titular da equipe, o inglês Derek, tanto com pista seca como com pista molhada. Em sua melhor passagem, o brasileiro registrou 1 minuto e 11 segundos, tempo que daria o 5º lugar numa corrida. No final de 1983, mesmo antes de sua estreia na Fórmula 1, Ayrton já gozava de grande prestígio, como pôde ser conferido no especial denominado Ayrton Senna Especial do kart à Fórmula 1, que a Rede Globo produziu em outubro do referido ano, contando sua trajetória no automobilismo até então. Carreira na Fórmula 1, 1984, Toleman. Senna atraiu a atenção de diversas equipes de Fórmula 1 como Williams, McLaren e Toleman. Ao contrário do que se imagina, seu compatriota Nelson Piquet não se opôs à sua contratação. A patrocinadora da equipe, a Parmalat, tinha mais interesse em ter um piloto italiano na equipe do que ter 2 brasileiros influenciando na decisão da equipe em contratar o piloto italiano Theo Fabi para a temporada. Senna, imaginando que Piquet tinha mais influência na equipe, ficou ressentido, declarando em uma entrevista que ele, Piquet, não ajudou e nem atrapalhou, dando a entender que sua ida a Abraham foi vetada pelo então bicampeão mundial. Assim, das 3 remanescentes, apenas a equipe Toleman ofereceu a ele um carro para disputar o campeonato do ano de 1984. Senna marcou seu primeiro ponto no Campeonato Mundial de Pilotos logo no segundo grande prêmio que disputou, em Cayam, na África do Sul. Ele repetiu o resultado 2 semanas depois no Grande Prêmio da Bélgica, disputado no circuito de Zolder. Uma semana depois, o piloto brasileiro não conseguiu tempo para o Grande Prêmio de San Marino em Imola, né? Tal fato aconteceu devido a um desentendimento entre a equipe Toleman e a fábrica italiana de pneus Pirelli. Ayrton e seu companheiro de equipe Johnny não puderam participar dos treinos de sexta-feira. No sábado, sob chuva intensa, Ayrton Senna foi o piloto mais rápido na pista molhada, mas longe das marcas obtidas pelos seus adversários no dia anterior na pista seca. Depois, porém, com a pista seca, com muitos problemas no motor turbo de seu Toleman, Senna se viu impedido de fazer um bom tempo. Uma semana antes do Grande Prêmio de Mônaco, ele participou do evento promocional Corrida dos Campeões, ao lado de ex-campeões de Fórmula 1 como o Sir
como o Jack, o John, o Phil e o futuro campeão Alan Prost. Todos correram com o mesmo carro de rua, um Mercedes 190 E2316, e Senna chegou em primeiro logo à frente de Niki Lauda. Senna venceu a corrida de exibição feita para celebrar a inauguração do novo Nürburgring em 1984. No Grande Prêmio de Mônaco, seu desempenho trouxe-lhe todas as atenções das demais equipes. Classificou-se em 13º lugar no grid de largada e fez um rápido progresso através das estreitas ruas de Monte Carlo. Na volta 19, passou Niki, que estava em segundo, e começou a ameaçar o líder Alan Prost, e continuou por várias voltas lutando pelo primeiro lugar com seu limitado Toleman. A esta altura já chovia muito no circuito e a corrida foi interrompida na volta 31 por razões de segurança. Senna chegou a comemorar a vitória ultrapassando Alan Prost a poucos metros da linha de chegada, mas nesses casos o regulamento mandava considerar as colocações da volta anterior, e ainda por ter sido interrompida com menos da metade da corrida, os pontos deveriam ser computados pela metade. Senna ainda ganharia 2 pódios naquele ano, terceiro no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Breda, e no GP de Portugal, em Estoril. Isso o deixou empatado com Nigel, com 13 pontos, apesar de ter perdido o GP da Itália quando a Toleman o suspendeu de correr por quebra de contrato depois dele ter assinado com a Lotus para a temporada seguinte. Suas atuações fizeram-no a revelação da temporada, segundo revistas especializadas. Ainda em 1984, Senna tomou parte nos 1000 km, onde pilotou o Porsche 956, correndo em parceria com Henry. Apesar de ter sua estreia nesse tipo de competição, Ayrton Senna conseguiu fazer a melhor volta em 3 oportunidades durante a corrida, tanto em pista seca como em condições de chuva, além de marcar o 7º melhor tempo embaixo de chuva. Somados os tempos dos 3 pilotos, a equipe largou em 9º lugar. No final, a equipe de Ayrton terminou em 8º lugar, sendo prejudicada por um problema que obrigou o carro a ficar parado durante 17 minutos, aproximadamente 8 voltas. A equipe acreditava na época que, sem o referido problema, o carro chegaria em 3º lugar. Essa corrida, juntamente com a corrida dos campeões, foram as únicas que Senna realizou correndo em carros com cockpit fechado. Em novembro de 84, Ayrton sofreu uma paralisia facial, que a princípio se pensou ser um derrame. Na verdade, era uma paralisia facial periférica, resultado de uma mastoidite, inflamação do nervo mastoide, responsável pelos comandos do cérebro à musculatura facial. No princípio, Senna tratou a doença com altas doses de cortisona, porém, com medo de efeitos colaterais, experimentou um tratamento alternativo com o médico Nishimura, é isso mesmo. No entanto, o tratamento não surtiu efeito, tendo assim que voltar ao tratamento convencional. O problema foi resolvido quando o preparador físico Nuno Cobra começou a tratar o piloto na Lotus. Na Lotus, em 85, ele tinha como parceiro o italiano Hélio. Senna largou em 4º na sua primeira corrida pela nova equipe na abertura da temporada no Brasil, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas abandonou a prova devido a problemas elétricos na segunda corrida do ano, o GP de Portugal, disputado no Autódromo do Estoril, em 21 de abril de 85. Conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, largando na pole position sob pesada chuva. Alan Prost, em segundo, abandonou depois de bater no muro. Ayrton Senna conseguiu sua segunda vitória também sob chuva no GP da Bélgica, no circuito de Spa, graças ao seu excelente desempenho nos treinos e ao motor Renault. Senna passaria a ser o rei das pole positions. Encerraria o ano com uma corrida marcante no GP da Austrália, quando repetiu um feito de seu ídolo Gilles, e pilotou um bom tempo sem o bico do carro, saindo várias vezes da pista, mas mantendo a segunda posição.
O carro mais uma vez não aguentou o esforço e Senna abandonou a corrida. Senna terminou a temporada em quarto lugar no Campeonato Mundial de Pilotos com 38 pontos e 6 pódios, 2 vitórias, 2 segundos e 2 terceiros lugares, além de 7 pole positions. Devido ao seu desempenho, foi eleito o mais popular e o melhor piloto da temporada segundo a revista. Em 1986, a Lotus escolheu o escocês Johnny como parceiro com o aval de Senna, que vetou o inglês Derek, sob a alegação de que a Lotus não tinha condições de manter carros competitivos para os dois pilotos de ponta ao mesmo tempo. A nova Lotus 98T mostrou ser mais confiável em 86 e a temporada começou bem para Senna, que terminou em segundo na corrida vencida pelo também brasileiro Nelson Piquet no GP do Brasil em Jacarepaguá. Reconhecendo estar com um carro inferior ao da Williams e McLaren, Senna passou a adotar uma estratégia de não parar para trocar pneus, buscando ficar na frente dos adversários o maior tempo possível. Com essa tática, ele passou a liderar o campeonato pela primeira vez na carreira, depois de vencer o GP da Espanha em Jerez de la Frontera, no qual bateu a Williams de Nigel por 0,14 segundo, uma das menores diferenças de chegada da história da Fórmula 1. Todavia, a liderança do campeonato não foi mantida por muito tempo, já que Senna abandonou diversas outras corridas por problemas mecânicos. A caça ao primeiro título mundial acabou sendo uma luta entre Prost e sua McLaren e a dupla Piquet e Mansell da Williams Honda. Na Hungria, um circuito ainda mais travado, onde as ultrapassagens são mais difíceis, repetiu uma vez mais a estratégia, mas foi ultrapassado por Nelson Piquet. Ainda nesse ano, Senna se tornaria definitivamente um ídolo no Brasil ao conquistar sua segunda vitória na temporada no GP dos Estados Unidos, disputado em Detroit, e terminou o campeonato novamente na quarta colocação com 55 pontos, 8 pole e 6 pódios. Sob a experiência, Senna fez a seguinte declaração: "Não sei nada sobre rally e não quis perguntar nada a ninguém sobre a pilotagem. Quero descobrir sozinho. Em um carro de corridas, você conhece exatamente todas as curvas porque você faz aquilo, sei lá, 100 vezes em um dia de testes. Você sabe como é o asfalto, qual o melhor traçado e você tem que ser preciso. Você conhece a área de escape e você tem mais feeling sobre tudo. Aqui é tudo muito mais natural porque você precisa improvisar o tempo todo. Você precisa fazer muitas decisões e não há espaço para erros, senão você sai da pista. É difícil comparar com a Fórmula 1 porque aqui há muito mais empolgação. Você não tem a velocidade máxima, mas tem uma tremenda aceleração. É uma emoção muito mais instantânea do que em um carro de Fórmula 1. No carro de Fórmula 1 você vai e aí freia. Você chega a um pico e depois freia. Vai ao pico e freia de novo. E é algo muito diferente. Ainda em 1986, a convite da revista britânica, a Cars, Senna fez testes em carros de rally. Ele dirigiu um Golf GTI do Grupo A, um Ford Sierra, um Ford Escort de tração integral e um Austin Metro do Grupo B com o mesmo V6 que acabou no Jaguar, porém com apenas 250 cavalos. A matéria rendeu 8 páginas. Mais tarde, esta edição tornou-se artigo de colecionador e um dos raríssimos exemplares chegou a custar mais de 100 euros. Os testes foram realizados no país de Gales e o trajeto escolhido tinha 2,4 km e fazia parte de uma região de florestas usada em etapas especiais de rallies britânicos. Os testes também serviram de tema da capa da revista italiana sob o título de Senna Ralista. O ano de 1987 veio com muitas promessas de dias melhores. A Lotus tinha um novo patrocinador, o Camel, e o mesmo poder dos motores Honda da Williams depois de que a Renault decidira se retirar do esporte. Depois de um começo lento, Senna ganhou 2 corridas em seguida. O prestigioso GP de Mônaco, a primeira do recorde de 6 vitórias no Principado,
e o GP dos Estados Unidos em Detroit, nesse sem trocar os pneus, sendo o único piloto da zona de pontuação que não fez pit stop, também pelo segundo ano seguido, e mais uma vez chegou à liderança do campeonato. Nesse momento, a Lotus 99T Honda parecia ser mais ou menos igual aos ótimos da Williams Honda, mais uma vez pilotados por Piquet e Mansell. Mas apesar da performance do 99T, que usava a tecnologia da suspensão ativa, a Williams de Nelson Piquet e Nigel eram ainda carros a serem batidos. A diferença entre as duas equipes nunca foi tão evidente quanto no GP da Grã-Bretanha em Silverstone, onde Mansell e Piquet voaram sobre a Lotus de Senna e seu parceiro Saturno. Depois de rodar na pista devido a uma falha na embreagem, às 3 voltas do final do GP do México, Senna ficou fora da luta pelo campeonato, deixando Piquet e Mansell brigando por ele nas últimas 2 corridas. Mansell feriu-se nas costas em um grave acidente durante os treinos para o GP do Japão de 1987 em Suzuka, deixando o campeonato nas mãos de Piquet. Entretanto, isso significava que Senna poderia terminar a temporada em segundo lugar se ele terminasse a corrida entre os 3 primeiros nas 2 corridas que faltavam, Japão e Austrália. Ele terminou as 2 em segundo, mas as medições feitas no carro depois do GP da Austrália constataram que os dutos dos freios eram mais largos do que o permitido pelo regulamento e Senna foi desclassificado, dando a Lotus a sua última temporada bem-sucedida. Ele acabou classificado em terceiro na colocação final com 57 pontos, uma pole e 8 pódios, 2 vitórias, 4 segundos e 2 terceiros. Essa temporada marcou uma reviravolta na carreira de Senna depois de ele ter construído uma profunda relação com a Honda que lhe rendeu grandes dividendos. Ayrton foi contratado pela McLaren, que acertou com a Honda o fornecimento de motores de V6 turbo para 1988. Em 1988, a McLaren e Honda ostentavam os números 11 e 12 desta vez, com a dupla Alain Prost e Ayrton Senna. Um dos principais momentos da temporada de 88 aconteceu em Mônaco. Durante os treinos oficiais, Ayrton fez a pole position com uma vantagem de 1,427 para Alain Prost. Nos treinos, segundo o brasileiro, ele estava guiando em outra dimensão e de certa forma não tinha uma total consciência do que estava acontecendo. Na corrida, Ayrton liderava com uma margem de quase 1 minuto para o segundo colocado, o francês Alain Prost. No entanto, o tricampeão mundial acabou batendo, dando a vitória ao adversário francês. No GP do Japão, Senna, que largava na pole, não conseguiu largar e caiu para a 17ª posição. Entretanto, já nas primeiras voltas, Ayrton ultrapassou 8 adversários. Na 28ª volta, Senna ultrapassou Prost e terminou ao final da prova com 13 segundos de vantagem para o francês, conquistando o título. Logo após o primeiro título mundial, Senna participou do especial de Roberto Carlos na TV Globo, afirmando que nas últimas voltas do GP do Japão, o qual lhe garantiu o título com uma vitória, ele teve uma visão do que ele achava ser Deus. Senna pilotou a McLaren em 1989. Nesse ano, a rivalidade entre ele e Alain Prost se intensificou notadamente a partir do GP do Japão, mantendo-se entre as temporadas de 1990 e 1991. No GP de Mônaco de 1989, Ayrton novamente abriu uma vantagem sobre o francês acima de 50 segundos, alcançando a vitória desta vez. Senna disse logo após a prova que seu carro tinha perdido as 2 primeiras marchas e por conta disso precisou mudar sua forma de pilotagem. Algo parecido aconteceria no GP Brasil de 1991. Prost conquistou o tricampeonato em 89 depois de uma colisão com Senna durante o GP do Japão em Suzuka, penúltima corrida da temporada e que Senna precisava vencer para ter chance de conquistar o campeonato mundial na última etapa.
Senna tentou ultrapassar Prost na chicane. Os dois tocaram os pneus e foram para fora da pista com os carros entrelaçados. Senna retornou à pista auxiliado pelos fiscais que empurraram seu carro, pois o motor havia apagado, e ele foi direto aos boxes para reparar o bico do carro danificado na manobra. Voltando à pista, tirou a liderança de Alessandro Nannini da Benetton e chegou em primeiro, sendo desclassificado pela FIA por cortar a chicane depois da colisão com Prost. A penalização e a suspensão temporária de sua superlicença, que é a habilitação de um indivíduo para pilotar carros de Fórmula 1, fez com que Senna travasse uma batalha de palavras com a FIA e seu presidente Jean. Anos mais tarde, em 96, já fora da presidência da FIA, Balestre admitiu que beneficiara o compatriota naquele final de campeonato. Em 1990, no mesmo circuito e com os dois pilotos novamente disputando o título mundial, Senna tirou a pole de Prost. A Ferrari de Prost fez uma largada melhor e pulou à frente da McLaren de Senna, que antes mesmo da largada havia declarado que não permitiria uma ultrapassagem de Prost. Na primeira curva, Senna tocou a roda traseira de sua McLaren na Ferrari de Alain Prost a 270 km/h, levando os dois carros para fora da pista. Ao contrário do ano anterior, desta vez o abandono dos pilotos deu a Senna o seu segundo título mundial. Neste ano, Senna conquistou o título mesmo com um equipamento inferior ao da Ferrari, notadamente a partir do meio da temporada. A temporada de 1990 reservou um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em setembro daquele ano, durante o GP de Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe de equipe, Ron Dennis. O chefe da McLaren não acreditava na vitória de Ayrton dentro da casa da Ferrari. O brasileiro decidiu propor uma proposta com Ron. Caso conseguisse a vitória, ele ganharia o carro do triunfo de presente. Além de ter vencido a corrida, Senna fez a pole position, marcou a volta mais rápida da prova e liderou de ponta a ponta sem dar chances para a Ferrari de Alain Prost, seu rival na disputa pelo título daquela temporada, que terminou na segunda colocação. A McLaren foi recebida pela família do piloto e hoje faz parte do acervo do Instituto Ayrton Senna. O GP Brasil de 91 marcou a primeira vitória de Ayrton Senna em sua terra natal pilotando um Fórmula 1. Aliada a isso, o fato de a corrida ter possuído um final dramático com a perda de quase todas as marchas de sua McLaren e o consequente desgaste físico acima do normal, fazendo com que ele não conseguisse sair do carro sozinho, fez dessa corrida uma das mais lembradas de carreira do piloto brasileiro. Logo após a bandeira final, a comunicação de rádio da equipe foi aberta na TV. O exato momento em que Ayrton gritava, em parte pela vitória inédita, como também pelas dores que sentia devido ao desgaste da corrida. Ainda na pista, em seguida à conquista inédita de Senna, os fiscais de pista comemoravam a vitória do brasileiro com pulos e abraços. Mais tarde, Ayrton retornou à sua mansão na zona norte da cidade de São Paulo, escoltado por policiais devido à presença maciça de público em frente à sua residência. Em seguida, já em cima do muro que cerca a mansão, Senna assinou para o público presente. No dia seguinte à conquista em Interlagos, Senna concedeu uma entrevista coletiva no aeroporto Campo de Marte, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Além da grande presença de integrantes da imprensa de público, o que chamou a atenção foi a história de Francisco Lins Silva, o Chiquinho, então com 12 anos, que caminhou cerca de 5 km da freguesia do Ó até o Campo de Marte para conhecer o tricampeão mundial. Por volta de 4 meses depois, Chiquinho acabou por conhecer a mansão de Ayrton, além de visitar o quarto do seu ídolo. Em 1991, depois de conquistar seu terceiro título mundial, mesmo com um equipamento inferior em relação ao Williams, Senna explicou à imprensa o que acontecera no ano anterior em Suzuka. Ele tinha como prioridade conseguir a pole, pois havia recebido informações seguras de que esta mudaria de lado, passando para a esquerda, o lado limpo da pista, somente para descobrir que essa decisão havia sido revertida por Balester depois que ele conquistara a pole. Ao explicar a colisão com Alain Prost, Ayrton Senna disse que queria deixar claro que ele nunca iria aceitar as decisões injustas de Balestre, incluindo a sua desclassificação em 89 e a pole de 1990.
Eu acho o que aconteceu em 1989 foi imperdoável e eu nunca irei esquecer isso. Eu me empenho em lutar até hoje, você sabe o que aconteceu aqui. Post e eu batemos na chicane quando ele virou sobre mim. Apesar disso, eu voltei à pista, ganhei e eles decidiram contra mim, o que não foi justo. E o que aconteceu depois foi teatro, mas eu não sei o que pensei. Se você faz isso, você será penalizado, multado e talvez perca sua licença. Essa é a forma correta de trabalhar? Não. Em Suzuka, no ano passado, eu pedi aos organizadores para trocar o lado da pole. Não foi justo porque o lado direito é sempre o sujo. Você se esforça pela pole e é penalizado por isso. E eles dizem, sim, sem problema. E depois, o que acontece? Balestre dá ordem para não mudar nada. Eu sei como o sistema funciona. E eu pensei que foi mesmo uma merda. Então eu disse a mim mesmo, ok, aconteça o que acontecer, eu vou entrar na primeira curva antes. Eu não estava preparado para deixar o Alan Prost, chegar na curva antes de mim. Se eu estou perto o suficiente dele, ele não poderá virar na minha frente e ele será obrigado a me deixar seguir. Eu não me importo em bater, eu fui para isso, e ele não quis perder a chance, virou e batemos, foi inevitável. Tinha que acontecer, então você deixou isso acontecer? Alguém diria. Por que eu causaria isso? Se você se ferrar cada vez que estiver fazendo o seu trabalho limpo, conforme o sistema, o que você faz? Volta para trás e diz obrigado? De jeito nenhum. Você deve lutar para o que você acha que é certo. Se a pole estivesse colocada na esquerda, eu teria chegado na frente na primeira curva sem problemas. Que foi uma péssima decisão manter a pole na direita, e isso foi influenciado pelo Balestre. Isso foi. E o resultado foi o que aconteceu na primeira curva. Eu posso ter contribuído, mas não foi minha responsabilidade. Logo após a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 em 91, Senna foi recebido com honras militares e de estadista na sua chegada na capital paulista. O primeiro avião no qual ele aportou em São Paulo foi acompanhado no trecho final da viagem por caças da Força Aérea Brasileira. Logo após, recebeu da então prefeita Luísa Erundina a chave da cidade. Em seguida, desfilou em carro aberto pelas ruas da cidade. A princípio, a carreata seria feita em um caminhão do Corpo de Bombeiros, porém, com a negativa do próprio Ayrton, ele terminou desfilando em um carro conversível particular. A enorme quantidade de pessoas e automóveis aglomerados acabou por prejudicar o trânsito da cidade, além de ocasionar um acidente envolvendo 5 carros. Ainda em 91, no Autódromo do Estoril, em Portugal, Ayrton participou de um desafio inusitado. Ele, com seu McLaren, além de Gert, piloto que conquistaria o título da Fórmula 2 britânica em 96, com um Honda, Concerto e Alan. E Alan, futuro tricampeão das 24 horas de Le Mans em 98, 2008 e 2013, com o Porsche 911 Turbo. Disputaram uma volta no autódromo português para constatar quão rápido era um carro de Fórmula 1. O primeiro a largar foi o Honda, 19 segundos, digamos. Depois foi a vez do Porsche, 1 minuto e 15. Após o Honda, 55 segundos. Após o Porsche, foi a vez da McLaren. Ao final da volta, Ayrton chegou à frente no desafio com um tempo total de disputa de 2 minutos e 28 segundos, sendo que 1 minuto e 13 segundos foi o tempo marcado por Ayrton para completar a volta no circuito. Em 1992, Senna chegou até cogitar correr na Fórmula Indy. O primeiro incidente aconteceu durante treino no GP da Bélgica. Naquele treino, o piloto francês Eric bateu violentamente contra o muro e ficou desacordado com seu carro parado no meio da pista. Ao passar pelo local segundos após o acidente, Senna parou sua McLaren e correu em direção a Ligier Renault, que vazava combustível e estava prestes a explodir. Percebendo que Comas estava desacordado no cockpit, Senna desligou a ignição do carro do companheiro e evitou o risco de um incêndio.
briga com Michael Schumacher. Já o segundo acontecimento foi o abaroamento que o piloto brasileiro teve com o então jovem Michael Schumacher na 8ª etapa, no GP da França. Após a largada ocupando a 4ª posição, Senna ia contornar a curva Adelaide quando de repente foi atingido por trás pelo Benetton número 19 sem condições de sair do local. Senna abandonou a corrida prematuramente antes de começar a segunda largada. O brasileiro foi até Schumacher e disse: "Você fez uma cagada do tamanho de um bonde e me jogou para fora da pista." O piloto alemão não respondeu e Senna deixou o local. Senna terminou o Grande Prêmio da Alemanha de 93 na 4ª posição. No final de 92, Senna participou de testes pela equipe Penske da Fórmula Indy em Arizona, no Autódromo Internacional, pilotando um Penske. Os testes contaram com a participação de Emerson Fittipaldi, piloto da Penske na época. Em tempos extraoficiais, Fittipaldi cravou a melhor de suas passagens em 49 segundos 70, enquanto Senna virou o mais rápido 49 segundos e 9. Senna demorou muito a decidir o que fazer em 93 e chegou ao final do ano sem ser contratado por nenhuma equipe. Ele sentiu que os carros da McLaren não seriam competitivos, especialmente depois que a Honda resolveu se retirar da Fórmula 1 no final de 92 e não poderia ir para a Williams enquanto Prost estivesse por lá, pois o contrato dele proibia a equipe de ter Senna como seu parceiro. Ron Dennis, chefe da McLaren, estava tentando assegurar um fornecimento de motores Renault para 93. Com a recusa da Renault, a McLaren foi obrigada a pegar os motores Ford V8 como um cliente comum. Dessa forma, a McLaren recebeu versões de motores mais velhas do que os clientes preferenciais da Ford, como a Benetton, e tentou compensar essa deficiência de potência com mais tecnologia e sofisticação, inclusive um sistema efetivo de suspensão ativa. Dennis finalmente persuadiu Senna a voltar para a McLaren, mas o brasileiro concordou somente em assinar para a primeira corrida da temporada na África do Sul, onde ele iria verificar se os carros da McLaren eram competitivos o bastante para lhe proporcionar uma boa temporada. Senna concluiu que esse novo carro tinha um surpreendente potencial, mas ainda estava abaixo da potência e não seria páreo para o Williams da Renault de Prost. Senna decidiu não assinar por uma temporada e sim por cada corrida a ser disputada. Eventualmente ele poderia permanecer por um ano, apesar de algumas fontes afirmarem que isso foi mais um jogo de marketing entre Dennis e Senna. Depois de terminar em segundo lugar na corrida da abertura da temporada na África do Sul, Senna ganhou os GPs do Brasil e da Europa, em Donington Park, na chuva. Esta última é frequentemente lembrada como a corrida da volta perfeita e como sendo uma de suas maiores vitórias na Fórmula 1. Ele largou em quarto e caiu para quinto na primeira curva, mas já estava liderando antes de a primeira volta ser completada. Alguns pilotos precisaram de 7 pit stop para trocar os pneus de chuva lisos, dependendo das mudanças climáticas ao longo da corrida. Sobre essa corrida, Galvão Bueno fez o seguinte depoimento: "Não tive dúvida nenhuma de que estava vendo algo histórico, porque tive uma corrida inteira para racionar sobre isso. Na verdade, tive uma corrida inteira para raciocinar sobre isso. Só Ayrton Senna seria capaz de uma primeira volta, a mais fantástica que um piloto fez na história, e de uma vitória sim naquela circunstância. Eu disse ao engenheiro dele no fim da corrida: definitivamente desse planeta ele não é." E o cara falou: "Disso eu nunca tive dúvida." Outra curiosidade sobre esta corrida é que ele cravou a volta mais rápida da prova, passando por dentro do box. À época não tinha limite de velocidade passar pelos boxes, sendo a primeira e única vez na história da Fórmula 1 que isso aconteceu. Eu sabia que por ali era mais rápido e eu fiz para experimentar. Quando me informaram que era a melhor volta da corrida, eu falei: ok, se o Prost passar à minha frente, eu vou passar ele por dentro do box. Só isso.
Depois do histórico GP da Europa de 93, Senna foi o segundo na Espanha e quebrou o recorde de 6 vitórias em Mônaco, o que lhe fez jus ao antigo apelido de Graham, Mr. Mônaco. Depois de Mônaco, a sexta corrida da temporada, Senna liderou o campeonato à frente da Williams-Renault, de Alain Prost, de Benetton, de Michael Schumacher, apesar da inferioridade do equipamento da McLaren em relação às duas equipes. A cada corrida, a Williams de Prost e Damon Hill mostravam a superioridade, com Prost caminhando para o campeonato enquanto Hill mantinha os segundos lugares. Senna concluiu a temporada e sua carreira na McLaren com 5 vitórias: Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália, e ficou com o vice na classificação geral. A penúltima corrida da temporada foi marcada por um incidente entre o estreante norte-irlandês Ed e Senna, iniciado numa manobra do atrevido piloto. Após a prova, o brasileiro inflamado foi aos boxes da equipe Jordan e socou o estreante na categoria. 1994, Williams. Senna já havia tentado entrar para o Williams em 93, mas foi impedido por Prost, que vetou seu nome. Ayrton Senna se ofereceu para pilotar por nada, pois seu desejo era fazer parte da vencedora equipe Williams-Renault, mas foi impedido por uma cláusula no contrato do francês que impediu o brasileiro de entrar para a equipe, ato declarado no filme Senna. Porém, essa cláusula não se estenderia até 1994, o que fez Prost se retirar das corridas um ano antes de vencer seu contrato, preferindo isso a ter seu principal rival como companheiro de equipe. Em 94, Senna finalmente assinou com a equipe Williams-Renault. Senna agora estava na equipe que havia ganho os 2 campeonatos anteriores com um veículo muito superior aos demais. Prost, Senna e Damon Hill haviam ganho todas as corridas exceto uma vencida por Michael Schumacher. A pré-temporada de testes mostrou que o carro era rápido, mas difícil de dirigir. A FIA havia banido os sistemas eletrônicos, incluindo a suspensão ativa, o controle de tração e os freios ABS, para fazer o esporte mais humano. A Williams não se mostrou um carro equilibrado no início da temporada. O próprio Senna fez várias declarações de que o carro era instável e desajeitado, indicando que o FW16, depois de perder a suspensão ativa, os ABS e o controle de tração, entre outras coisas, já não oferecia a mesma superioridade mostrada pelos FW15C e FW14B dos anos anteriores. Apesar de menor potência, a equipe Benetton, pilotada por Schumacher, apontou como o maior rival. Senna, pegando uma carona no carro de Mansell, que comemorava a vitória no GP da Inglaterra em Silverstone em 91. A primeira corrida da temporada de 94 foi no Brasil, disputada em Interlagos, quando Senna fez a pole. Na corrida, Senna assumiu a ponta, mas Michael Schumacher, com a Benetton, tomou a liderança depois de passar a Ayrton nos boxes na volta 21. Senna, determinado a vencer no Brasil, perdeu o controle de sua Williams, rodou na curva da junção, ficando parado na zebra e abandonando a prova na volta 55. Durante os treinos para o Grande Prêmio do Brasil, algo muito raro aconteceu quando Senna narrou sua própria volta a bordo da Williams em transmissão ao vivo pela TV Globo. A segunda prova foi no GP do Pacífico, disputado em Aida, no Japão, onde Senna novamente ganhou a pole, porém envolveu-se numa colisão já na primeira curva. Ele foi tocado atrás por Mika e sua corrida acabou definitivamente quando a Ferrari de Nicola também bateu na sua Williams. Berg da Ferrari terminou em segundo, enquanto Schumacher venceu novamente. Morte. Ao participar da terceira corrida da temporada, o GP de San Marino em Imola, Senna rapidamente fez a terceira melhor volta da corrida, seguido por Michael Schumacher.
Senna iniciara o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello, a mesma em que bateu Nelson Piquet com a Williams em 87 e também onde bateu Berger com a Ferrari em 89, e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra um muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 km por hora, 195, para cerca de 200 km por hora. Os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo que assistia pela TV imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido de seu carro pelo professor Sid, neurocirurgião de renome mundial, pertencente aos quadros da Comissão Médica de Segurança da Fórmula 1 e chefe da equipe médica da corrida, e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Bolonha, onde poucas horas depois foi declarado morto. Foi um GP trágico. Além do acidente de Rubens Barrichello e das mortes de Senna e Roland, o acidente entre JJ e Pedro Leme fez arremessar 2 pneus para a arquibancada, ferindo vários torcedores. O italiano Michele da Minardi perdeu um pneu na saída dos boxes e se chocou contra os mecânicos da Ferrari, ferindo também um mecânico da Lotus. Logo após o acidente de Senna, durante alguns minutos, as comunicações no circuito entraram em colapso, permitindo que o piloto Eric, da equipe Lawrence, deixasse o pit stop e retornasse à corrida quando ela já havia sido interrompida. Coma somente entendeu o que estava acontecendo quando os fiscais de pista mais próximos ao acidente tremularam nervosamente suas bandeiras vermelhas, indicando-lhe a situação. Se não fosse por essa atitude, ele poderia ter se chocado com o helicóptero que se encontrava pousado no asfalto da pista, aguardando para levar Senna ao hospital. A imagem de Ayrton Senna apoiado no seu Williams, fragado pelas TVs, com um olhar distante e perdido, pouco antes do início do GP, ficaria marcada para sempre entre seus fãs. No Brasil, ficou muito difundida uma frase dita pelo jornalista Roberto Cabrini ao plantão da Globo, boletim de notícias extraordinário da Rede Globo. Logo após a confirmação da morte de Ayrton pelo hospital, Cabrini noticiou dizendo por telefone: "Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar." A temida curva no circuito da Bélgica foi temporariamente readequada para a corrida de 94. A morte do piloto foi considerada pelos brasileiros como uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou 3 dias de luto oficial. O governo brasileiro também lhe concedeu honras de chefe de Estado com a característica salva de tiros. Entre o cortejo do caixão com o corpo do piloto desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, o velório que durou aproximadamente 24 horas e o cortejo final desde a Assembleia até o cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes. Na corrida seguinte, a Imola, em Mônaco, a FIA decidiu deixar vazias as 2 primeiras posições no grid de largada e elas foram pintadas com as cores das bandeiras brasileira e austríaca em homenagem a Senna. O corpo de Senna foi sepultado no jazigo 11, quadra 15, setor 7 do cemitério do Morumbi, em São Paulo, na quinta-feira, dia 5 de maio. Em 2014, aos 20 anos de seu acidente fatal, o presidente da Ferrari, Luca, revelou que Senna queria encerrar sua carreira em sua equipe. Ao longo dos anos, a morte de Ayrton Senna foi alvo de algumas teorias conspiratórias,
como de que a Williams, pilotada por Senna, teria sido sabotada a mando da FIA, ou que ele teria sido assassinado com um tiro ou sofrido um desmaio ou um infarto no momento em que morreu. Além dessas outras teorias, como a que o piloto teria se suicidado ou até mesmo que ele sequer teria morrido, são as principais histórias criadas em torno do assunto. Filantropia. Em vida, Ayrton ajudou inúmeras vezes programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças. A única condição para isso era o total sigilo. Se a imprensa descobrisse, ele negaria. Até mesmo a família e amigos mais próximos não tinham conhecimento da maioria de suas doações. Ayrton não desejava que seus gestos fossem interpretados apenas como promoção pessoal. Senna demonstrava publicamente preocupação com a pobreza generalizada no Brasil, especialmente em relação aos mais jovens. Em março de 94, doou $45 mil para um programa de assistência a crianças, filhos de seringueiros, os do Acre, Saúde Sem Limites, gerido pelo seu amigo professor Cid. Ele doava largas somas para a creche do Espaço Santa Terezinha, direcionada às crianças pobres, gerenciada por Maria José Magalhães Pinto. Julian Jacob, empresário de Ayrton, confirmou que o piloto costumava ligar de algum lugar do planeta para pedir que ele fizesse doações a instituições ou pessoas. Certa vez, no início da década de 90, durante os conflitos na Bósnia, Senna ajudou crianças vítimas da guerra. Em certa ocasião, Ayrton visitou uma entidade de assistência a crianças portadoras de graves deficiências. Um caso em específico chocou o tricampeão. 3 irmãos portadores de graves deformações fizeram com que ele passasse mal durante a visita. Pouco antes de sua morte, ele criou a estrutura de uma organização dedicada a crianças pobres brasileiras que mais tarde se tornou o Instituto Ayrton Senna. Após sua morte, foi descoberto que ele havia doado em segredo uma porção muito grande de sua fortuna pessoal, estimada em cerca de $400 milhões, para ajudar crianças pobres. Vida pessoal. Ayrton Senna era devoto do catolicismo e costumava ler a Bíblia durante os voos que fazia entre São Paulo e Europa. Em cena documentário sobre sua carreira de piloto lançado em 2010, Viviane Senna, irmã de Ayrton, revelou que pouco antes de sua morte, ele abriu a Bíblia em uma página. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu a Deus para falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Em relação à política, Ayrton Senna nunca gostou de dar declarações a respeito, evitando revelar votos em eleições, elencar candidatos de sua estima e opinar sobre questões ideológicas específicas. Porém, em 1986, Ayrton apoiou o empresário Antônio Hermílio de Moraes ao governo do estado de São Paulo. No futebol, Ayrton Senna se declarava torcedor do Corinthians, fato muito celebrado pela torcida do clube por sua própria condição de ídolo nacional. Em 1988, logo após o primeiro título mundial, Ayrton tornou-se sócio do clube português. A adesão do piloto se deu através de uma ação de marketing do então presidente Miguel Pardal. Além de Nelson Piquet, o francês Alain Prost, que foi companheiro de Senna por 2 temporadas na McLaren Honda, fez uma das rivalidades mais acirradas da história da Fórmula 1. Desde o final do campeonato de 88, havia tensão no relacionamento entre ambos, com o francês acusando a McLaren de dar tratamento preferencial a Senna. A relação se deteriorou durante a temporada de 1989, quando ambos já não se falavam. A colisão dos pilotos durante o GP do Japão daquele ano selou o auge da inimizade. Na temporada de 1990, Prost trocou a equipe pela Ferrari e Senna daria o troco no rival em mais um campeonato decidido em uma batida, desta vez favorável ao brasileiro.
Mas a relação entre os dois pilotos melhorou após a aposentadoria do francês e Senna e Prost se aproximaram em 94. Antes do anúncio da morte de Ayrton Senna, Prost imediatamente havia se solidarizado após o acidente. O francês participou do funeral do piloto. O Ayrton e eu tínhamos uma ligação. A sua morte foi o final da minha história com a Fórmula 1. Ninguém pode falar do Ayrton sem falar de mim e ninguém pode falar de mim sem falar do Ayrton, declarou Prost. O piloto francês chegou a fazer parte do conselho consultivo do Instituto Ayrton Senna. Ayrton não teve filhos. Até sua morte, teve 3 sobrinhos, o piloto Bruno Senna, Bianca Senna e Paula Senna, filhos de Viviane Senna. Sobre Bruno, Ayrton declarou em 93: "Se vocês acham que eu sou rápido, esperem para ver o meu sobrinho Bruno." Relacionamentos. Na vida afetiva, Ayrton Senna, sempre muito focado em sua carreira, teve 5 namoros sérios: Lilian de Vasconcelos, Adriane Yasmin, Xuxa Meneghel, Christine e Adriane Galisteu. Casou-se oficialmente com Lilian em fevereiro de 81. Após o casamento, Lilian passou a assinar Lilian Senna da Silva. Passaram a lua de mel em Chicago, na casa de Fábio Machado, o primo de Senna, e chegaram a viver juntos em uma casa em Londres, na época em que o piloto competia pela Fórmula Ford 1600. A união durou apenas 8 meses. Após o divórcio com Lilian, Senna assumiu seu namoro, um caso com Adriane Yasmin, à época uma adolescente de 15 anos, herdeira da empresa Duchas Corona. O relacionamento foi bastante comentado pelo fato de a menina ser menor de idade e bem mais jovem que o piloto, que foi o primeiro namorado dela. O relacionamento durou até o final de 88. Entre 1990 e 91, Senna teve um relacionamento com a carioca Christine. A falta de apego de Senna às suas namoradas rendeu fofocas de que ele tinha pouco interesse pelo sexo oposto. Em 88, Nelson Piquet, em entrevista ao Jornal do Brasil, sugeriu que Senna não gostava do sexo oposto, ao pedir que a imprensa perguntasse a Senna por que é que ele não gostava de mulher. A revista italiana Panorama, a de maior circulação do país, dedicou reportagem às dúvidas levantadas por Piquet e a questão foi parar na justiça. Piquet preferiu se retratar, mas o estrago estava feito. Senna passou a conviver com os boatos e se tornou desafeto de Piquet. Em agosto de 90, em uma entrevista para a revista Playboy, Senna afirmou que Piquet não poderia ter feito a insinuação, sugerindo que tinha tido um caso com Catherine Valentin, então mulher do rival. Após a separação com Adriane Yasmin, Senna teve um relacionamento com Xuxa que durou do final de dezembro de 88 a 1990, e rápidos casos com diversas mulheres, especialmente modelos, como Patrícia Machado, Vanusa e Marcela Prado, que engravidou, mas Senna disse que não assumiria o bebê por desconfiar da paternidade. A jovem entrou na justiça para provar a paternidade da filha, Vitória, mas comprovou-se através de exame de DNA que Senna não era o pai da criança. Ayrton iniciou um namoro com Adriane Galisteu após o GP do Brasil de 93, em festa, em uma danceteria de São Paulo. O relacionamento durou 13 meses até a morte do piloto. Controvérsias. Em 1989, Senna concedeu uma entrevista ao programa Jô Soares, 11h30 no SBT. Senna foi questionado pelo apresentador sobre a compra de uma mansão em Miami e se já estaria rico. Senna respondeu: "Comprei a casa em várias parcelas. Rico mesmo é o filho do governador do Maranhão, que comprou uma mansão ao lado maior que a minha, à vista e em dinheiro vivo." Senna estava se referindo a Edinho Lobão,
filho do então governador do Maranhão, Edilson Lobão, que nunca desmentiu a história. Na época, Edinho ganhou o apelido de Edinho 30 por causa dos percentuais que supostamente levava por fora em negócios feitos com o governo do estado. Em abril de 1993, logo após uma sessão de cinema no Liberty, na Avenida Paulista, o repórter Otávio Cabral, do Notícias Populares, teria sido agredido por Senna. Ayrton tentou de início argumentar com os repórteres presentes no local para que não tirassem fotos ou fizessem uma bateria de perguntas, afinal ele estava em um momento de lazer. Porém, o momento que desencadeou a fúria de Ayrton foi quando o já citado repórter perguntou: essa história da gravidez da Marcela Prado, afinal, a filha é sua ou não é? Na sequência, Ayrton teria dado um tapa na orelha do repórter, arrancando-lhe a máquina fotográfica e arremessado contra o vidro do cinema. Tá aí, galerinha, esse aí é o Ayrton Senna. Então, lembrando que essa semana a gente trouxe aí a história desse piloto de Fórmula 1 que representou aí, né, o esporte. Ele era uma pessoa muito assídua, ou seja, uma pessoa muito querida, né? E essa foi a homenagem que o canal Rapper Mano Careca faz, né, a essa celebridade que foi o Ayrton Senna, né? Uma personalidade do mundo da Fórmula 1, não é não? Brasileiro aí que deixou saudade, né, e marcou a vida de várias pessoas naquela ocasião, né? Quero agradecer a todos vocês pela participação, pela escuta. Chegamos até aqui, né? Quero agradecer também, primeiramente, a Deus por me dar a oportunidade de vida, saúde, né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês, de sua família, e que seus sonhos possam se tornar realidade, não? Então lute, corra atrás, não desista, acredite em Deus, tenha fé que um dia com certeza você vai conseguir. A vida é assim mesmo, de lutas e batalhas. A gente cai aqui, levanta ali e a vida que segue, não? Então fica todo mundo com Deus, né? E já compartilha aí o link desse vídeo, já manda para geral do Facebook, Instagram. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Deixa teu comentário, teu like, ativa o sininho, enfim, participe, porque aí você vai estar acompanhando aí semanalmente um vídeo novo no meu canal. Vou ficando por aqui, até semana que vem. Fui!